Bom dia, agora eu e meu grupo vamos apresentar nosso trabalho de física sobre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Ondas. Uma onda é um movimento causado por uma perturbação e essa se propaga através de um meio. Um exemplo de uma onda é tido quando se joga uma pedra em um lago de águas calmas, onde o impacto causará uma perturbação na água, fazendo com que ondas circulares se propaguem pela superfície da água. Também existem ondas que não podemos observar a olho nu, como por exemplo ondas de rádio, ondas de televisão, ondas ultravioleta e micro-ondas. Além destas, existem alguns tipos de ondas que conhecemos bem, mas que não identificamos normalmente, como a luz e o som. Mas o que elas têm em comum é que todas são energias propagadas através de um meio, e este meio não acompanha a propagação. Característica das ondas. Crista é o ponto mais elevado da onda. É simbolizada pela letra lambda do alfabeto grego. Vale é o ponto mais baixo da onda. Amplitude é a medida que vai do eixo central da onda até a crista, ou do eixo central até o vale. Comprimento. Precisa-se identificar onde está uma onda, sendo ela uma oscilação completa, parte de cima com a parte de baixo. Essa medida horizontal no eixo central é o comprimento da onda. Período. O tempo que a onda gasta para se formar é chamado de período. Existem ondas que se formam tão rápidas que o período se torna uma grandeza desprezível. Por isso, existe uma outra grandeza, chamada frequência. Frequência indica o número de ondas que são criadas a cada segundo. São as cargas elétricas em oscilação na antena, na fonte geradora de ondas. A frequência de uma onda é medida em Hz. Já o valor da frequência sempre será igual ao valor da fonte, simbolizado pela letra F. Vale ressaltar que a frequência das ondas é uma propriedade das fontes. Velocidade é a rapidez com que uma onda se propaga. Essa velocidade é dependente exclusivamente do meio onde ela se propaga. Ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. As ondas do mar e as ondas que produzimos numa corda de violão, o som, são exemplos de ondas mecânicas. Esse tipo de onda é governada pelas leis de Newton. As ondas mecânicas, como indica sua definição, não se propagam no vácuo. Elas possuem compressão e rarefação. Tipos de ondas mecânicas. As ondas mecânicas podem ser classificadas de acordo com as direções da vibração e propagação. Quando a direção da propagação, as ondas são classificadas como unidimensionais, que se propagam em apenas uma direção, como as ondas em cordas e molas esticadas. Bidimensionais, que são aquelas que se propagam em uma superfície, como a água em um lago quando se joga uma pedra. Tridimensionais são capazes de se propagar em todas as dimensões, como a luz e o som. Quanto à direção da vibração, as ondas podem ser classificadas como transversais, são aquelas que são causadas por vibração perpendiculares à proporção da onda, como por exemplo uma corda. Longitudinais, são as ondas causadas por vibrações com a mesma direção da propagação, como as ondas sonoras. Ondas do mar. Por que as ondas do mar quebram? Sabendo que as ondas em geral têm como característica fundamental propagar energia sem que haja movimentação no meio. Como explica-se o fenômeno de quebra das ondas do mar, causando movimentação de água próximo à costa. Em águas profundas, as ondas do mar não transportam matéria, mas ao aproximar-se da costa há uma brusca diminuição de profundidade onde se encontram, provocando a quebra dessas ondas e causando uma movimentação de toda a massa de água e formação das correntezas. Após serem quebradas, as ondas do mar deixam de se comportar como ondas. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são aquelas que resultam da liberação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto. As ondas de rádios, TVs, raio-x, micro-ondas e principalmente a luz do sol são exemplos de ondas eletromagnéticas. Embora não possamos vê-las, sabemos que as ondas eletromagnéticas estão presentes no nosso cotidiano, por se tratarem de fenômenos da natureza ondulatória. As ondas eletromagnéticas podem sofrer reflexão, refração, interferência, polarização e difração. Tipos de ondas eletromagnéticas. São 7 os tipos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio,
micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Ondas de rádio. As ondas de rádio ficam numa das extremidades do espectro e são as que têm a frequência mais baixa e o comprimento mais longo. Micro-ondas. Logo a seguir, as ondas de rádio, localizam-se as micro-ondas, as quais continuam com frequência baixas e menos compridas do que as ondas de rádio. Infravermelho. Já mais ao centro do espectro, o infravermelho localiza-se ao lado da luz visível. Assim, apesar de não poder ser visto a olho nu, o infravermelho pode ser visto através de equipamentos. Luz visível. A luz visível, tal como o nome indica, é a única onda eletromagnética que pode ser vista a olho nu. Raios ultravioleta. Do outro lado da luz visível, localizam-se os raios ultravioleta. Apesar de não ser visível, os seus efeitos podem ser sentidos. É o que acontece quando nos expomos ao sol. Raio-x. Na sequência dos raios ultravioleta estão os raios-x, os quais também são invisíveis ao olho humano. Raio gama. Na outra extremidade do espectro, localizam-se as ondas que têm a frequência maior e o menor comprimento, os raios gama. Como é criada uma onda eletromagnética? As ondas eletromagnéticas surgem quando um campo elétrico sofre alguma oscilação periódica em sua intensidade, produzindo, assim, um campo magnético perpendicular a esse campo elétrico. Além disso, todas as ondas eletromagnéticas são capazes de viajar no vácuo na velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo. Radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é uma oscilação em fase dos campos elétricos e magnéticos que, autossustentando-se, encontram-se desacoplados das cargas elétricas que lhe deram origem. As oscilações dos campos magnéticos e elétricos são perpendiculares entre si e podem ser entendidas como a propagação de uma onda transversal, cujas oscilações são perpendiculares à direção do movimento da onda, como as ondas da superfície de uma lâmina de água, que pode se deslocar através do vácuo. Dentro do ponto de vista mecânica quântica, podem ser entendidas ainda como deslocamento de pequenas partículas, os fótons, consequências da exposição à radiação eletromagnética. A exposição sob a frequência a um campo eletromagnético que tem apenas o risco 2B, que pode causar leucemia infantil. Nível 2B se refere ao possivelmente fator carcinogênico que pode surgir, sendo que o café, resíduos de motores, a gasolina estão na mesma classificação. O indivíduo poderá adoecer do câncer denominado infantil ou de qualquer outra doença do nível de risco tipo 3, devido à ausência dos estudos conclusivos. Não se pode com certeza afirmar que tal fator de risco seja carcinogênico. No caso do uso comum de computadores e se utilizar por longo do tempo, as ondas eletromagnéticas geradas pelo aparelho poderá gerar no indivíduo sintomas tais como vista cansada, dores de cabeça e nos ombros, mente esgotada, bem como outros sintomas. As ondas eletromagnéticas têm também a propriedade de causar a queda de imunidade, bem como redução de calcários do corpo humano, distúrbios visuais, obstáculo na visão celular, câncer, leucemia, tumor no cérebro e ainda nas mulheres irá excepcionalmente propiciar ao aborto. Além dos inúmeros danos que as ondas eletromagnéticas causam ao corpo humano, essas ainda reduzem a investigação de resultados em exames. Dentre os vários problemas mencionados, gera ainda os seguintes problemas ao corpo humano. Danos no sistema nervoso da central. O sistema nervoso é muito sensível à função de radiação eletromagnética. Quando este é afetado repetidamente, apresenta mudanças no SNC, com o surgimento da síndrome de neurastenia, com sintomas básicos da dor de cabeça, tontura, incapacidade, redução de memória, distúrbio de sono, cochila durante o dia, desânimo, palpitação, peito entupido, perda de cabelo e etc. Tais sintomas são típicos de que o cérebro está em processo inibitório. Danos à função imunológica do organismo. Reduz a resistência do organismo a elementos patogênicos. Em outras palavras, há uma leve redução de capacidade da função da defesa do organismo.
Influencia no sistema cardiovascular, no sistema sanguíneo, nos sistemas reprodutivos e hereditariedade. Influencia no sistema de visão, radiação eletromagnética cancerígena. A maior parte das experiências em animais comprovam que, após a exposição a micro-ondas, pode transformar células normais em células cancerígenas. E agora um breve resumo sobre tudo o que nós falamos. Ondas são perturbações que se propagam transportando energia sem o transporte de matéria. Podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Ondas mecânicas necessitam de um meio para se propagar, enquanto ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. A velocidade é igual ao comprimento da onda pelo período. A velocidade também é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. A velocidade da luz é igual a 300 km por segundo. A frequência é igual a 1 pelo período. Exemplos de ondas que a gente vê no nosso dia a dia podem ser ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x ou raio gama.